Opa! Hoje nós teremos um vídeo contando sobre a história de alguma coisa, para dar uma pausa de demonstração de jogos e coisas desse tipo. E dessa vez eu quero falar do AOL, ou América Online. E o estopim para produzir esse vídeo foi uma notícia que eu acabei vendo que eles ainda ofereciam um serviço de internet discada, que está para acabar, ou já acabou, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. E você não tá biruta não, eu tô realmente falando daquela internet discada que tu utilizava nos anos 90 ou 2000, caso tu fosse nascido naquela época. E ó, já quero te adiantar uma coisa, a empresa não faliu, ela só parou de prestar esse tipo de serviço. Então, dito tudo isso, hoje nós vamos falar sobre o América Online, então já vai se ajeitando aí e vambora! Toda história precisa começar do começo, e para isso, vamos até o ano de 1983, onde uma empresa chamada Control Video Corporation foi fundada. E o único produto daquela época era o Game Line, que foi feito para o Atari 2600. E o Game Line é um serviço feito por eles que permitia que você baixasse jogos através do seu Atari. E sim, é isso mesmo que tu ouviu. E naquela época você recebia um modem que tu tinha que pagar R$ 49,95 e ainda tinha taxa de instalação que era de $15. Pelo menos os jogos eu poderia baixar de graça, né? Nananina não, é $1 por jogo. Não só isso, como se tu desligasse o console, você teria que baixar de novo. E aí já vai mais $1. Mas e se tiver uma queda de energia? Afinal de contas, isso não tá no meu controle. Dane-se, compra de novo. E ó, eu não vou subestimar a sua inteligência. É óbvio que esse serviço acabou não dando certo, pois era absurdamente caro. E no mesmo ano, a empresa já estava praticamente falida. Mas quem acabou assumindo essa bucha foi o Steve Case. E ele aguentou até o ano de 1985, quando uma empresa chamada Quantum Computer Services foi fundada e todo mundo que estava na Control Video Corporation foi pra lá. E nesse mesmo ano, a Quantum lançou o Quantum Link, ou Q-Link, que é um serviço online para computadores Commodore 64 e 128. E em maio de 1988, a Quantum fez uma parceria com nada mais e nada menos do que a Apple e lançou o Apple Link Personal Edition para o Apple II e Macintosh. Ainda no mesmo ano de 1988, a Quantum lançou o PC Link, que é um serviço para os computadores da IBM. E só a título de curiosidade, esse PC Link surgiu em parceria com a Tandy Corporation, mas em 1989 a parceria com a Apple foi descontinuada e a Quantum acabou mudando seu nome para América Online. O grande homem do projeto era o Steve Case, que deixava bem claro a proposta da AOL, que eu vou chamar assim para facilitar a minha vida, que era de ser um serviço online para pessoas com pouca familiaridade com computadores. Um dos primeiros produtos da AOL foram jogos online, além de outras coisas também que ficaram engrupadas na Playnet. E bom, já que falamos da origem da América Online, que tal falar dos anos 90, onde ele realmente brilhou? Indo para fevereiro de 1991, o AOL foi lançado inicialmente para o MS-DOS, e ele utilizava a interface GeoWorks. E conforme o sistema da Microsoft foi evoluindo, a AOL acabou evoluindo junto, e foi lançado para o Windows 95 e também para o Windows 98. E em 1991, eles também começaram com o serviço de internet discada, aquele mesmo serviço que eu falei que vai ser descontinuado, ou já foi descontinuado, dependendo de quando tá vendo esse vídeo, no comecinho dele. Explicando de uma forma muito simplificada e também para inteirar a nova geração, internet discada, para quem não viveu essa época, era quando ligávamos o telefone ao computador para acessar a internet. Pensa numa internet lenta! Mas Luquita, e se alguém quiser usar o telefone para fazer uma ligação? Aí tu espera a ligação terminar, pois tu não vai conseguir usar a internet nesse meio tempo. No ano de 1993, a AOL adicionou o acesso ao Usenet em seus recursos. Embora a imagem pareça ser de outra coisa, a Usenet era o embrião do que hoje nós conhecemos como fóruns. E para se ter uma ideia, quando isso foi implementado lá em setembro de 1993, teve um verdadeiro boom de usuários nos Estados Unidos, especialmente de estudantes, de universidades e também pesquisadores, pois a Usenet era utilizada para a troca de informações. E é claro, também tinha pessoas que não faziam parte desses dois grupos, e eles compartilhavam notícias através da Usenet, como notícias de esporte, política e etc. E esse período ficou conhecido como Eternal September, ou Setembro Eterno. Avançando para 1994, a AOL resolveu mudar um pouquinho seu rumo. Como estava sendo muito mais viável fazer um programa para o Windows, já que era o sistema operacional mais popular, a AOL descontinuou os serviços Q-Link e PC-Link no final desse
ano. Mas ao mesmo tempo, eles fizeram uma campanha insana de marketing, criando CDs com testes gratuitos, e eles distribuíram para várias empresas. Só que esses CDs muitas vezes não era só um teste grátis da AOL, não. Também tinha outras coisas como joguinhos interativos, bem parecido com as coisas que vemos aqui no canal. E caso eu encontre algum CD interativo da AOL que tem algum tipo de conteúdo, eu posso trazer para o canal, caso você queira. Ainda no ano de 1994, a AOL comprou a Booklink para fornecer um navegador aos seus usuários, coisa que acabou durando até o ano de 1996. E ela também fez uma mudança na forma de cobrança no serviço de internet de escada. E meu amigo, isso daí deve ter ajudado eles. Para você ter uma ideia, a AOL cobrava taxa por hora, então eles acabaram mudando para uma taxa mensal de $19,95. E na metade da década de 90, a AOL também fechou um acordo com a Microsoft, sendo mais específico para ter um programa próprio para o Windows. Tanto que se tu tiver curiosidade de testar o Windows 98, em especial a versão americana, tu vai ter uma janela como essa daqui, que está na imagem aqui à direita, com vários sites para você acessar. E caso você me pergunte, essa parceria acabou durando por 5 anos. Em 1997, a AOL era utilizada por metade das casas dos Estados Unidos. Claro, levando em consideração apenas as casas que tinham acesso à internet. E com isso, os portais deles, como o portal de notícias e também de esportes, acabaram crescendo muito naquela época. E em novembro de 1998, eles fizeram um baita negócio, que foi comprar a Netscape por 4,2 bilhões de dólares. E pode não parecer, mas isso foi um senhor negócio na época. Calma que o vídeo ainda não acabou. Ainda temos a virada do milênio. Em janeiro do ano 2000, a AOL acabou se fundindo com a Time Warner e virou a AOL Time Warner. E quando essa fusão foi concluída, ela acabou se tornando a maior da história na época, pois o valor combinado acabou ficando em 360 bilhões de dólares. No ano de 2004, a AOL lançou o AOL 9.0 Optimized, onde tinha algo simples, mas interessante, que seria saudações personalizadas aos usuários. Em 2005, a AOL deu um baita passo ao transmitir ao vivo o show Live 8. E sim, isso foi uma live há mais de 20 anos atrás. No dia 3 de abril de 2006, a América Online anunciou a aposentadoria do teu nome e virou apenas a AOL, já que era o nome que tinha ficado muito popular. Em junho desse mesmo ano, a AOL lançou o AOL Active Security Monitor, que é uma ferramenta de diagnóstico de segurança para o computador. É uma ferramenta bem anos 2000 mesmo. Mas agora falando de um programa um pouquinho mais sério, em agosto do mesmo ano, a AOL lançou o AOL Active Virus Shield, que foi um programa gratuito feito em parceria com a Kaspersky. E ainda no mês de agosto do mesmo ano, a AOL passou a oferecer contas de e-mail gratuitas, até para pessoas que acessavam serviços da AOL através de outros provedores. E embora isso pareça uma ótima notícia, não vamos nos esquecer que não existe empresa boazinha. A grande realidade era que a AOL estava perdendo muitos clientes no ramo de provedores de e-mail, pois nessa época já existia a Hotmail e também o Yahoo Mail, que eram gratuitos, enquanto o serviço da AOL era pago. E vem cá, vamos fazer o 2 mais 2 aqui. Qual que é o sentido de você pagar por um serviço que está sendo oferecido de graça pela concorrência? E lembrando, é o exato mesmo serviço. E ainda no mesmo mês, a AOL também informou os clientes de internet de escada que o preço da mensalidade iria aumentar para $25,90. E essa estratégia é no mínimo questionável, pois tinha como objetivo de migrar os usuários da internet de escada para a internet banda larga. E desde dezembro de 2006 até dezembro de 2007, a AOL ficou mudando de sede toda hora, além de haver diversas demissões, tendo em média 2.000 funcionários demitidos em cada leva. E em dezembro de 2007, 80% das contas pagas haviam sido convertidas para o acesso gratuito, pois estavam existindo concorrentes para todos os serviços deles. E o pior de tudo para a AOL era que esses concorrentes não cobravam nada para você criar uma conta. E aqui eu vou até falar alguns exemplos para você. Para o AOL Vídeo tinha o YouTube, para o AOL Instant Messenger tinha o MSN, para o AOL Local tinha o Google, e para o AOL News você pode colocar qualquer portal de notícias que tinha site naquela época. Mas no dia 13 de março de 2008, a AOL comprou a rede social Bebo, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar até o momento em que eu realizei a pesquisa para esse vídeo.
vídeo. Mas o que parecia ser um respiro, na realidade teve outras notícias ruins ainda no ano de 2008, pois a AOL acabou fechando alguns serviços, como a All Pictures, o Blue String e o X-Drive, que seria uma espécie de Google Drive só que da AOL. E tá, tu acha que agora tá começando a derrocada? Calma, ainda temos a década de 2010 pra falar. No dia 28 de maio de 2009, a AOL não estava mais ligada ao time Warner, e agora virou apenas a AOL mesmo. Ah, e tu se lembra da rede social Bibo, que eu acabei de falar? Então, em 2010, a AOL estava querendo se livrar dele, querendo tanto vender quanto fechar essa rede social, mas ela acabou sendo comprada pela Criterion Capital Partners, por cerca de 10 milhões de dólares. E sim, isso não durou nem 2 anos direito. E calma que piora, sabe o AOL Instant Messenger? Ele foi descontinuado em dezembro de 2010, pois a AOL viu que a maioria dos usuários estavam deixando de utilizar essa ferramenta. Apesar dos serviços estarem sendo descontinuados, a AOL ainda tinha bala na agulha e estava comprando vários serviços como o Pet Media, que é um portal de notícias focadas em comunidades locais. E se você quer um exemplo brasileiro, imagine naquelas emissoras regionais que você assiste na hora do almoço ou antes de ir pro trabalho. E a AOL também acabou comprando o TechCrunch, que era um site de notícias focado em tecnologia. E também teve uma série de aquisições menores, que eu não vou ficar listando uma por uma, porque vai parecer que eu tô enchendo linguiça no vídeo, e de fato eu iria estar mesmo. Mas o que importa foi a HuffPost, onde teve um corte de 900 funcionários após a compra. Em 14 de setembro de 2011, a AOL fechou uma parceria de vendas de anúncios com a Yahoo e também com a Microsoft, e tinha como intuito de competir com o Google e também com outras redes de publicidade. No dia 28 de fevereiro de 2012, a AOL se juntou à PBS para lançar a série Makers, que é uma série de documentários que contam histórias de mulheres que foram bem-sucedidas. E no dia 24 de abril de 2012, a AOL lançou a rede AOL On, que tinha como objetivo de compartilhar vídeos, seria uma espécie de YouTube deles. E em fevereiro de 2013, a AOL reportou uma receita de 599 milhões de dólares, e isso no quarto trimestre de 2012, o primeiro crescimento da empresa em um espaço de 8 anos. Mas em agosto do mesmo ano, a Pet Media, que foi adquirida anteriormente, iria reduzir a equipe, o que acabou resultando em muitas demissões. E em 15 de janeiro de 2014, a Pet Media foi completamente desmembrada e a Hale Global acabou se tornando a proprietária majoritária. O impacto disso foi muito forte, pois a AOL controlava 0,74% do mercado global de publicidade, bem atrás da Google, que tinha 31,4%. E apesar da instabilidade, tinha empresas que estavam de olho na AOL, e aquela que conseguiu comprar ela foi a Verizon, que vamos falar dessa atual era agora. Antes de falar o que rolou na era Verizon, preciso te dar um contexto. A Verizon é uma empresa de telecomunicações americana e a segunda maior do mundo, atrás apenas da China Mobile. E eu não vou ficar contando toda a história da Verizon, pois iria acabar perdendo o foco aqui. E ela acabou comprando a AOL em 12 de maio de 2015, em um negócio avaliado em 4,4 bilhões de dólares. E isso fez os preços das ações da AOL subirem para 17%. Um pouco antes da compra ser confirmada, a AOL lançou o serviço One by AOL, que é uma plataforma de marketing digital. E após a compra dessa plataforma, ela foi expandida com o nome de One by AOL Creative, que agora tem como foco agências de mídia e também de publicidade. Em 29 de junho de 2015, a AOL fez um acordo com a Microsoft para assumir a maior parte do seu negócio de publicidade digital, o que fez com que 1.200 funcionários saíssem da Microsoft para trabalharem na AOL. E dentro da AOL, o mecanismo de busca utilizado era o Bing, por conta dessa parceria. Fora da internet, a AOL recebeu 2 indicações ao Emmy, na categoria de notícias e documentários, pelas suas séries Makers e True Trends with Laura Jane Grace. E em 1º de outubro de 2015, a AOL lançou o Go 90, que é um serviço de vídeos para celular gratuito e tinha como público-alvo adolescentes e também jovens adultos. E no catálogo tinha conteúdos de parceiros, como Comedy Central, ESPN e MTV. E de lá pra cá, não teve coisas tão relevantes. Teve compras de empresas menores, like mas não é nada que vale a pena ser comentado. E a única coisa de interessante que podemos comentar é o serviço de internet de escada lá dos Estados Unidos, que será encerrado em setembro de 2025. Ou já foi encerrado, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas de toda forma, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do vídeo? Deixe seu comentário aqui, que vai ser de grande ajuda. E se você puder, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela, e qualquer valor vai ser de grandíssima ajuda. E também aproveita e dá uma olhadinha aqui na
descrição do vídeo que tem um link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem. E nos vemos na próxima!